Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Droga Vet Clinicast. O assunto de hoje é oftalmologia veterinária. E para isso, a gente convidou a doutora Ana Letícia de Souza, que trabalha aqui em Curitiba, na clínica Ipov e também no Hospital Veterinário da Clinivet. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E E vamos lá, vamos lá. falar de oftalmologia hoje. Então, doutora, para começar ali já o assunto, na clínica da oftalmologia, né, o que é mais comum da gente encontrar? Então, na rotina clínica, pensando aí no clínico geral, não no especialista, a gente observa muito úlceras de córnea, que Uhum. são doenças bem importantes da córnea, né? As blefarites, que seriam inflamações das pálpebras, dermatopatias ali Uhum. perioculares, e a ceratoconjuntivite seca também. Então, Uhum. assim, as principais que vão aparecer no dia a dia, até por causa de pet shop, banho-tosa, Uhum. né? Essas questões assim, né? Certo, Então, isso é o que a gente vê mais. mais E as comum. úlceras de córnea, campeãs ali da clínica do dia a dia. Aham, sempre em primeiro lugar, então. Sempre em primeiro lugar. Entendi. E quando a gente pensa, doutora, aquele cãozinho, né, aquele gato que vem com aquele olho vermelho, você acha que esse sinal clínico é um pouco subestimado ali no dia a dia da rotina? Sim, o olho vermelho, ou o que a gente chama de hiperemia conjuntival, ele é um Uhum. sinal, muitas vezes, o primeiro sinal de uma alteração ocular. Certo. E, muitas vezes, uma alteração ocular é um pouco mais grave do que a gente possa imaginar. Uma Hum. irritação que seja só uma irritação, né? Então, a Certo. gente tem doenças oculares que cursam com a vermelhidão, com a Uhum. hiperemia conjuntival, que são doenças graves, como a úlcera de córnea, que eu já Uhum. falei, né? A uveíte seria a inflamação intraocular, que Hum. ela é muito comum nos cães e gatos, Uhum. e o glaucoma ou mesmo a ceratoconjuntivite seca. Então, Uhum. são doenças importantes, com tratamentos específicos, que precisam de uma atenção maior. Então, muitas vezes o olho vermelho não é uma situação simples, Entendi. né? E isso a gente tem que estar atento no dia a dia. Uhum. Quando a gente fala de vermelhidão ocular, a gente sempre pensa ah, em doenças um pouco mais sérias, né? Hum. E eu diria aí que na rotina da oftalmologia, 80, 90% dos problemas oculares são decorrentes de doença sistêmica. Uhum. Então, exige uma atenção especial. Certo, E o então clínico geral é uma parte importante nessa observação, às né? vezes é uma porta de entrada até para um encaminhamento ali, né, para o Sim, especialista. muitas vezes a alteração ocular, como sinal de uma doença sistêmica, é a Uhum. primeira alteração que o responsável pelo animal ele nota, Uhum. né? Certo. Então, o paciente tem várias outras alterações, mas ele vê a alteração ocular como um primeiro sinal. Então, Olha. ele leva na clínica muitas vezes por causa disso. Então, a Uhum. gente pensa numa vermelhidão, uma catarata, dor, enfim, né? Aham. Então, muitas vezes é o primeiro sinal. Olha. Então é o sinal geralmente comuns ali, né, que daí a gente tem essa questão. Então, pegando esse gancho, né, doutora, qual que é acho que dos principais erros que você vê que o clínico geral ele pode cometer quando chega ali um problema oftálmico para ele? Assim, muitas vezes subestimar a vermelhidão, Uhum. subestimar a hiperemia conjuntival. Então, a hiperemia conjuntival é uma inflamação da conjuntiva que a gente pode chamar de conjuntivite, mas muitas vezes é um sinal clínico de uma doença um pouco mais grave, Hum. né? Então, a conjuntivite simples, aí que melhora com 7 dias de tratamento, ela não causa tanta dor, ela não causa outras alterações. Então, o que o clínico tem que prestar atenção é na dor ocular. Então, a dor, o paciente vai mostrar, ficar com os olhos mais fechados, com o olho piscando, que são sinais que o responsável nota em casa, Uhum. que não é o natural do paciente. Até prurido, até a coceira causar lesões maiores. Uhum. Então, a gente não pode subestimar
a hiperemia conjuntival, Uhum. essa vermelhidão, né? Certo. Porque o olho vermelho tem várias causas. Uhum. E daí a gente tem doenças mais graves causando essa situação. Ah, perfeito então. Então, o clínico deve observar o grau de dor do paciente Uhum. e tentar, um diagnóstico, às vezes simples, que é o diagnóstico da úlcera de córnea, do Uhum. olho seco, então descartar essas doenças mais graves do que uma simples conjuntivite. Conjuntivite é só uma vermelhidão. Só uma vermelhidão, que vai melhorar ali rápido, às Rápido, vezes não é assim. entendi. Normalmente não é assim. Geralmente é mais um pouco mais embaixo ali o Sim, problema, vamos dizer assim. sim. E pegando também, já falando um pouco da questão de raças, doutora. Quando chega ali, tem alguma raça que você já olha na consulta e fala: "Tem uma predisposição, tem ali um Sim, traço a sim, os nossos desenvolver"? campeões aí do dia a dia são os braquicefálicos, que são Uhum. aqueles pacientes, tanto cães quanto gatos, Sim. com o focinho mais achatado. Aham. Então, Shih Tzu, Lhasa, Pug, Bulldogs, até o gato persa também, são os campeões aí de consultas oftalmológicas. E para o clínico, também são, raças importantes, porque são raças que vão no banho-tosa, que são responsáveis, que têm mais cuidado com os animais, Hum. principalmente os animais de raça, né. Sim, aham. Então também é a rotina do clínico aí. E eles são bem comuns, né, os Bem braquicefálicos. comuns. Igual Hoje em o dia Shih são os Tzu. preferidos, né. Exatamente. Então a gente já tem uma prevalência aí maior deles também, né, no dia a Sim, dia. Tá. sim. E mudando um pouco de assunto, falando agora da questão de diagnósticos, tá, doutora? Para o clínico geral, qual é o exame básico que você acha que é interessante eles fazerem na rotina, para ter uma visão geral ali do quadro oftálmico do paciente? Para o clínico geral seria, e eu falo isso para os dermatologistas também, seria fundamental, quando tem uma queixa ocular, fazer o teste de Schirmer ou o Uhum. teste de fluoresceína, né, que são testes rápidos, fáceis, de fácil, análise, né, Uhum. e que já vão dar respostas muito boas ali para o que está acontecendo com o paciente. Sim. Por que que eu pego no pé dos dermatologistas? Porque as doenças de pele, elas causam muito problema ocular, né. Hum. A conjuntiva ocular, o olho propriamente, ele é uma continuação da pele. Então a Uhum. pele está sofrendo, o olho está sempre sofrendo. Uhum. Então o teste de Schirmer, que é aquele teste que vai medir a produção aquosa da parte de água da lágrima, né, Uhum. que fica muito afetado em pacientes dermatopatas crônicos aí, Uhum. e o teste de fluorescina para a gente descartar a úlcera de córnea, que é uma doença que, quando a úlcera ela é inicial, superficial, muitas vezes a gente não observa a olho nu. E Uhum. se a gente não fizer o teste de fluoresceína, a gente pode passar uma medicação errada e piorar a situação do paciente, É. né, ou não tratar adequadamente ali Uhum. e piorar a situação. Então, com o corante vai evidenciar se tem lesão na córnea Uhum. e o clínico já vai poder passar, ou o dermatologista, né, no caso, Uhum. que, são pacientes predispostos a doenças oculares, né, Aham. vai poder prescrever um tratamento adequado, Ah. até encaminhar para um oftalmologista e se o clínico tomar essas atitudes, né, fizer esses testes básicos, às vezes acaba salvando o olho e a visão do paciente. Então é bem Aham. importante. E são testes tranquilos de fazer, vamos dizer assim, na Na rotina para ele. rotina, rápido e Uhum. simples, né, não exige nenhum equipamento mais, caro ou, Aham. né, ou algum treinamento, né. Uhum. Então, são testes simples que deveriam, em toda queixa ocular Uhum. e de problemas de pele no geral, aí Aham. deveria de ser feito sim. É. E você falou, né, da questão ali de chegar uma úlcera, às vezes não diagnostica direito e pode virar um problema maior. Sim, Quando um caso simples pode se tornar essa urgência, então tá nesse caminho, vamos dizer sim. assim. A úlcera de córnea superficial, ela é uma ferida, né, Uhum. na superfície do olho e ela pode complicar rapidamente com a contaminação bacteriana. Então, com prurido, contaminação bacteriana. Uhum. Então, o que que o clínico deve estar atento? Todo problema oftalmológico,
precisa utilizar a proteção, que a gente chama de colar elisabetano. Então isso é muito importante, porque o paciente que sente um desconforto, sente dor, ele vai querer coçar e vai piorar ainda mais a situação. Então, uma úlcera simples, não tratada, não percebida, não tratada adequadamente, pode se transformar numa perfuração ocular. Então, pode se transformar numa situação bem mais grave. Uhum. E tem, às vezes, um risco até de perda do olho, alguma Tem, coisa tem assim? risco de perder a visão, de perder o Uhum, olho, porque uma perfuração ocular, as bactérias da superfície, elas vão lá para dentro do olho uhum. e as chances de recuperação, de visão, elas diminuem, Diminui. né? Uhum, Então, outra doença importante que pode complicar é a uveíte. A uhum, uveíte é a inflamação intraocular que, se não tratada adequadamente, pode se transformar num glaucoma. uhum. O glaucoma seria o aumento da pressão ocular Certo. e leva à perda total leva a dor e perda total da visão. Uhum. Então, um problema relativamente que pode começar Simples, simples, evoluindo ali evoluir para uma para uma situação situação mais bem grave. mais grave. Nossa. Então a gente tem que realmente se atentar bastante no dia a dia Sim, da sim, rotina para não deixar sim, que aconteça esse tipo de problema ali também, né. sim. Entendi. E doutora, a gente falou, né, um pouco ali da questão da vermelhidão, e a gente sabe que alguns pacientinhos têm aquela mancha escurecida, né, ali abaixo dos olhos, geralmente. Muitas pessoas chamam da tal da lágrima ácida, porém a gente sabe que não é bem o termo correto para utilizar, certo? Então, essa mancha que aparece ali no canto nasal, mais escura, às vezes escorrendo por toda a face, Uhum, ela é um excesso de lágrima, a uhum, gente chama de epífora, né? E não é lágrima ácida, como todo mundo fala, que é um termo que os oftalmologistas acham horrível, porque está errado, mas a maioria das pessoas fala desse jeito. O que que uhum, é isso, né? A lágrima, ela é neutra, a básica, uhum, e ela, o excesso de lágrima, que escorre pela face não é normal. uhum, Então, esse paciente que tem a mancha escura, ele precisa passar por uma avaliação. Normalmente, o ideal é um oftalmologista uhum, examinar, porque ele vai ver detalhes. Se tem irritação, se o ponto lacrimal está funcionando normal, porque assim, o nosso olho, o olho dos animais, produz lágrima o dia inteiro, a cada 10 minutos a lágrima se renova na superfície do olho. uhum. Então, essa lágrima se renova, o excesso de lágrima vai para o ponto lacrimal, no canto nasal, e desce pela narina até absorvido na narina e na boca. Uhum. Então, o excesso de lágrima, se tem um excesso de lágrima, tem algum problema. Hum. Ou uma irritação, ou talvez uma úlcera de córnea, alguma situação que está causando esse lacrimejamento. Uhum. Pode ter obstrução do canal lacrimal? Pode, mas é assim, raro acontecer a obstrução mesmo do canal lacrimal. Isso o oftalmologista vai estar mais apto a desvendar ali. Então, às vezes, a gente tem uma dermatite periocular, conjuntivite alérgica, uma úlcera de córnea que causa o lacrimejamento e a mancha, a lágrima Uhum. escorrida pela pele fica de coloração escura. Uhum. Então a lágrima tem vários componentes que, em contato com as bactérias da pele, ficam com essa coloração marrom, ferrugem, Uhum. como a saliva também em volta da boquinha do paciente às vezes fica laranja, quando lambe muito a patinha também fica com essa coloração, Certo. tá. Então é errado falar lágrima ácida, o correto é o lacrimejamento excessivo, Uhum. epífora, enfim, e tem que se descobrir por que está acontecendo isso, porque não é normal, né, Aham. não é da raça, como algumas pessoas falam. Então é um sinal bem importante que Uhum. tem alguma coisa acontecendo. Às vezes alguma coisa simples, às vezes uma coisa mais complicada. Certo, investigar a causa, tratar o Investigar, sinal, mas investigar a causa. investigar a causa também. Ai, sim. Outra situação importante para o clínico, que eu bato nessa tecla com os meus alunos, é a avaliação da cavidade oral. Então a gente Uhum. falou aí do canal lacrimal, que tem contato com o nariz e com a boca, é uma fonte de infecção
para a superfície ocular. Uhum. A parte óssea da face dos cães e gatos, ela é aberta, então a Uhum. mucosa da boca tem comunicação com a mucosa ocular. Então o exame da cavidade oral, a indicação da limpeza dos dentes para o paciente que tem problema oftalmológico é Uhum. fundamental. Então esse Entendi. é um outro ponto também, que a contaminação bacteriana pode estar exagerada, causando lacrimejamento e Uhum. causando também a mancha na face, Sim, né. sim. Então tá tudo relacionado, Tudo tá ligado ali. tudo ligado, tudo E aí, partindo, né, pra questão de tratamento, dos ativos ali, você tem alguma preferência de ativos, dependendo do caso? Por exemplo, uma querato-conjuntivite seca, né, ou um caso de uveíte. Como é, que você faz, né, essa o que avaliação? a gente precisa entender, o clínico ele tem aquela receita de bolo, né, Uhum. o Tobrex, Steel e Regencel, que é o horror dos oftalmologistas. Então o que a gente tem que entender é que cada situação vai ter, um tratamento específico. Certo. Então por exemplo, na ceratoconjuntivite seca, a gente é uma doença autoimune, Uhum. então aquele paciente que tem uma predisposição racial à doença autoimune, os braquicefálicos, aquele paciente que tem dermatopatia crônica, Uhum. num determinado momento da vida ele vai fazer, se esse olho não for tratado durante os tratamentos de pele, ele vai fazer vai desenvolver a ceratoconjuntivite seca. É Uhum. uma doença autoimune. Então a gente usa muito na rotina os imunomoduladores. Então a gente tem Uhum. ciclosporina, tacrolimus, pimecrolimus, às vezes associado com, o ácido hialurônico reticulado, que é uma Uhum. formulação bem, assim, potente aí para casos mais graves, né. Uhum. Então vai depender de cada caso, assim. Certo. Então antibióticos, a gente usa antibiótico na rotina da oftalmologia para úlcera de córnea, né. Então Uhum. os antibióticos eles vão para as úlceras. Eh, Existem medicações para o glaucoma, daí vai depender de cada caso, assim. Sim, sim. Daí avaliando como um todo, né, para ver qual que vai ser a O qual vai ser medicação necessário, mas a gente necessária. não tem, a gente trata o paciente, a gente não tem uma receita de bolo, assim, Uhum. para cada tipo de problema, Sim, a né. gente gosta de chamar de personalizado aqui na Droga Vet, Isso, que daí isso, fica bem direcionado para cada pra necessidade de cada para paciente. necessidade de cada caso. Perfeito, então. Indo já mais para o nosso final ali, doutora, a gente, né, se você pudesse dar um conselho geral para o clínico que está iniciando agora e vai precisar fazer um atendimento oftálmico, qual seria? Então, não subestimar a hiperemia conjuntival. Se a hiperemia conjuntival, a vermelhidão ocular foi, percebida pelo responsável do animal, é porque está uma situação chamativa, né. Uhum. E, o clínico, ele deve incluir o exame básico oftalmológico na sua consulta, Hum. como pensando no que eu já falei anteriormente. Aquele sinal ocular pode estar mostrando uma alteração clínica geral daquele paciente. Então, o clínico buscar assistir palestras, congressos. Hoje em dia, a gente tem tanto acesso à informação, Uhum. no YouTube. Tem uma dúvida de alguma coisa, busca lá, mas eu acho que seria, sempre, assim, bem interessante incluir no exame clínico geral do paciente a avaliação ocular. Uhum. Lógico, não a avaliação que o oftalmologista faz, com um monte de equipamento, um monte de coisa, mas uma avaliação simples Uhum. já dá um norte, às vezes, para a doença clínica do paciente. Certo. Então, por exemplo, né, para um clínico que ainda não está pensando em ser especialista, essa dica de congresso, sempre estar se atualizando com, né, o que Isso a é internet pode disponibilizar, muito importante, muito importante. uhum, já ajuda bastante. Ajuda bastante. Uhum. Perfeito, então, doutora. Queria agradecer, doutora, pela presença aqui, tá? E também para dizer para você nos seguir nas redes sociais e também as redes sociais do IPOV. Até o próximo vídeo.